Muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e você está no canal de estudos teológicos, filosóficos, históricos, antropológicos, sociológicos. Um estudo totalmente científico voltado para as raízes da fé cristã. Estamos hoje, tanto no curso de Ciência da Religião, quanto no curso As Religiões Mundiais, quanto no curso de Apologia Cristã. Tá? Se você faz um desses cursos conosco, deverá estar recebendo esse estudo, esse material aqui na nossa plataforma no YouTube, tá bom? Bem, desde já, se gostar do vídeo, se inscreva, compartilhe, deixa aí seu comentário, o seu like, tá bom? E eu quero que você possa aí abrir a Bíblia em Mateus 24, verso 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, né? Então, a Escritura, conforme o Evangelho de Mateus, nos alerta para, não somente para as grandes religiões mundiais, tá? Que não tem base bíblica, mas para o surgimento desses falsos profetas com seus falsos cristos, trazendo sinais, maravilhas de mentira. Tudo para enganar o cristianismo, tá bom? Bem, esse vídeo é baseado numa avaliação do livro que vocês estão vendo aí. Iremos estudar esse livro por completo, tá bom? Fatos sobre as religiões mundiais, ok? Esse é o nosso estudo, esse aqui é o curso, esse aqui é o nosso comentário a respeito disso. Mas sempre digo que a nossa cosmovisão é a cosmovisão bíblica do cristianismo reformado, tá bom? Se você for de outra religião, tem uma outra forma de pensar, queremos que o Filho de Deus alcance você hoje e sempre, tá bom? Para que você possa aí receber a salvação que somente Cristo tem, tá bom? E se você for um cristão, vai aprender como as outras religiões não tem nada a ver com a realidade, com os fatos, tá bom? E você vai ter aqui também uma forma de perceber como as pessoas se desviam de Deus, ainda que no ser humano exista a necessidade de adorar a Deus, tá bom? Recomendo também a leitura de Romanos capítulo 1, certo? Vejamos aqui o que o nosso livro texto vai nos trazer aqui. Hoje nós vamos aqui conhecer um pouquinho a respeito de quais são as crenças fundamentais do cristianismo, tá bom? E vamos verificar aqui a introdução, ok? Se você quiser estudar conosco, vai receber esse PDF no seu WhatsApp, tá bom? Só entrar em contato conosco pelo telefone 8870-9867, tá bom? Aí você fala comigo e a gente vai poder lhe atender, ok? Pois bem, veja o seguinte: o mundo de religiões, né? Não é um mundo de ateus, é um mundo de religiões. Isso é uma parte muito importante, muito interessante e muito positiva. O grande problema é que as religiões, na maioria das vezes, não têm base bíblica, ok? Por exemplo, muitas denominações neopentecostais, as seitas como Testemunho de Jeová, catolicismo, o mormonismo, não tem base bíblica. Então, isso é negativo. É positivo porque o mundo é de religiões. Ou seja, as pessoas acreditam em Deus. Alguns de forma correta, outros de forma incorreta. Ok? Bem, o autor diz assim: se há uma coisa que podemos dizer a respeito da humanidade como um todo, é que ela é totalmente religiosa. Não é exagero dizer que a história do homem se confunde com a história da religião. Embora o impacto do secularismo e das crenças não teístas, ou seja, as crenças não bíblicas, tá? Como o marxismo, o humanismo, seja considerável, as crenças seculares são comparativamente insignificantes diante da religião, tanto historicamente quanto nos dias de hoje. De fato, todo indivíduo ele é religioso, de uma forma ou de outra. Inclusive, até o ateu ele é, de certa forma, religioso. Se você quiser saber mais sobre o ateísmo, você pode adquirir minha obra, o meu trabalho escrito sobre ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, tá bom? Para melhor entender sobre a questão do ateísmo. Então, cerca de 90% das manifestações religiosas no mundo todo encontram-se distribuídas entre 22 religiões diferentes, incluindo a religião do secularismo, certo?
Porém, 4 religiões principais detêm a maior parte desses 98%, e, portanto, a população mundial. Estima-se que o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo tenham perto de 5 bilhões de membros, o que explica o foco desse livro, né, que nós estamos aqui usando. Mas esse não é apenas um número. São vidas de pessoas reais que nascem, vivem e morrem, dia após dia, e cujas almas, né, estão em perigo. Ou seja, nós, aqui no canal Refúgio Teológico, não somente somos um instituto, tá? Não somente somos um instituto que procura trazer informações apologéticas, históricas e bíblicas sérias comprometidas com a veracidade do cristianismo, mas um canal que se preocupa com as almas dos perdidos, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo para todo mundo, para que todas as pessoas possam alcançar e entender a verdade do Evangelho, tá bom? Bem, a religião. A religião faz parte da alma humana, porque Deus fez assim. Né? Então, nós entendemos por meio da Escritura que Deus fez o homem, né, a sua imagem e semelhança. Porém, o pecado, as potestades do mal e o próprio coração maligno do ser humano tem afastado e obscurecido essa questão. Bem, ninguém pode fugir da sua necessidade de Deus, ou mais profundo do seu ser, do seu anseio por Deus. Embora um certo grande número de pessoas queiram Deus, que se comporte segundo sua própria vontade, a necessidade que o ser humano tem de Deus não pode ser ignorada. É óbvio, meu irmão, que muitos querem um Deus que seja algo semelhante à nossa própria vontade, mas a verdade não é essa. Bem, até mesmo o grande filósofo existencialista e ateu francês Jean-Paul Sartre teve de admitir, em certa ocasião, que jamais poderia fugir dessa questão. Ele, de certa forma, procurava meditar frequentemente a respeito de Deus, ainda que, como ateu devoto, um ateu militante, pelo desejo de ser capaz de pensar de outra forma diferente. E essa frase poderia estar na boca de todos aqueles que afirmam que não são religiosos e não se interessam por Deus. Ou seja, existe uma outra parte de pessoas que não acreditam em Deus, porém, essas pessoas que não acreditam em Deus, que são os ateus e céticos, ou os agnósticos, por exemplo, elas procuram pensar em Deus muito para refutar, tá? Até mesmo um pouco mais do que os certos cristãos. Bem, em parte, o livro que nós estamos estudando vai avaliar as consequências que as pessoas enfrentam em função de afirmarem ou negarem vários deuses, ou melhor, vários conceitos de Deus. Ou seja, o estudo, de uma forma geral, procura fazer um exame, né, das consequências daqueles que tanto afirmam quanto negam os vários deuses, né, os vários conceitos de Deus. Embora, em termos gerais, o livro faz uma análise crítica, né? Examinamos de forma sucinta as crenças básicas, a origem, o fundador e os textos sagrados de cada religião. Os últimos 2 itens, em particular, nos ajudam a determinar a credibilidade relativa da religião em si. Ou seja, por meio de uma crítica, por meio de uma pergunta, de um questionamento honesto, podemos determinar de forma a assegurar a veracidade, as evidências e a credibilidade de uma determinada descrição, de um determinado fato, de uma determinada narrativa, de um determinado episódio, de um determinado evento histórico no que se diz respeito à religião. Quando isso não acontece, aquela credibilidade é perdida e aquele movimento religioso, por mais que tenha impacto na sociedade ou não, ele perde a sua validade. Ou seja, no fim das contas, a única religião, tá certo, pessoal? Ou seja, o cristianismo é a única certeza que nós temos neste mundo, tá bom? Então, por exemplo, se a escritura de uma determinada religião, veja bem, observe, estão corrompidas ou não são confiáveis por algum outro motivo, ou se o seu fundador não era quem afirmava ser, então a autenticidade e a verdade da própria religião tem que ser seriamente questionada, refutada, abandonada e rejeitada. Ou seja, vamos pegar o cristianismo. Se nós pegássemos o cristianismo e, e pudéssemos perceber que o livro, a Bíblia, está corrompida e que o fundador do cristianismo, que é Cristo Jesus, ele não era aquilo que afirmava ser, essa fé
o cristianismo ele seria profundamente mitológico e deveria ser rejeitado. É tanto que uma certa ocasião na escritura assim, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Ou seja, o cristianismo ele é aprovado em todos os questionamentos, diferentemente dos outros movimentos religiosos, tá? Então, a gente vai ver isso em adiante, mas só para vocês perceberem aqui. Veja também o seguinte, se o fundador, Jesus, Buda, Kardec, o Papa, enfim, estava enganado quanto à sua própria identidade e propósito, será que podemos confiar em seus outros ensinamentos? Ou seja, eu poderia confiar em Buda, em Kardec, em, em no livro de Mormon, enfim, se a identidade e o propósito dele fossem refutados, não, certo? Mas se fossem confirmados, aí eu deveria realmente dobrar os meus joelhos e invocar o seu nome santo, que é o de Cristo. Então, se as revelações divinas ou escritos de uma determinada religião, cristianismo, espiritismo, enfim, catolicismo, não são confiáveis, em qual fonte de autoridade podemos nos basear para saber o que era realmente ensina, se o que ensina diz realmente a verdade? Então, esse estudo vai procurar revelar a vocês, mostrar a vocês que nem todos os caminhos conduzem a Deus. Somente Jesus Cristo é a verdade absoluta, conforme o Evangelho de João, lá no capítulo 14 e o verso de número 6, que diz o seguinte: assim, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está dizendo que as outras formas de fé, catolicismo, budismo, hinduísmo, espiritismo, testemunho de Jeová, enfim, judaísmo, é, não é o caminho, não é a verdade e não é a vida. Porque se Jesus estivesse sendo amigável com essas pessoas, com esses movimentos, na verdade, ele está dizendo assim: eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Né? Então, cada um vai escolher o que acha melhor. Porém, ele está dizendo assim: olha, você pode até acreditar em Buda, em Kardec, no Papa, no padre da sua igreja, mas eu estou dizendo que eu sou o caminho, que eu sou a verdade. Ou seja, Cristo está dizendo que ele é superior a qualquer líder religioso, a qualquer líder político, a qualquer professor de história, a qualquer professor de filosofia, de matemática, de seja o que for, de direito civil, o que for. Tá? Essa é a nossa fé, que está na Escritura. Então, por meio dessas perguntas, a gente vai ter um estudo muito amadurecido e muito profundo. Veja só, crítica positiva. É preciso criticar as crenças de outras pessoas para podermos discernir o que é verdadeiro e bom. É preciso criticar as crenças de outras pessoas para podermos discernir o que é verdadeiro e bom. Nem todas as ideias que há no mundo são verdadeiras, apesar do que dizem os relativistas. E algumas ideias são nocivas, inclusive ideias religiosas. Também vamos analisar criticamente a nossa própria fé, quando necessário, de modo que, quando pedimos aos seguidores de outras crenças que analisem suas premissas, não estamos nos pedindo para fazer nada o que nós mesmos já não tenhamos feito. As religiões não podem ser todas simultaneamente verdadeiras. Isso é profundamente irracional, tá? Embora nenhuma religião seja totalmente destituída de verdade, nenhuma é totalmente isenta de erro. Diante disso, talvez a melhor atitude com relação à religião, né, seja fazer uma abordagem crítica, produtiva e intelectualmente honesta, em vez de aceitar tudo cegamente, né, em vez de dizer que tudo que reluz é ouro. Se a maior tragédia que podemos acontecer na nossa vida de uma pessoa é morrer sem ter o conhecimento da verdade, qualquer religião que atrapalhe esse conhecimento não pode ser boa para ninguém. Ou seja, qualquer ideologia, qualquer movimento, festa, qualquer ciência, qualquer religião, qualquer igreja que atrapalhe o conhecimento de Deus é algo que não pode ser bom, ok? Vejamos o seguinte aqui. Veja aqui como é interessante esse estudo, pessoal. Vamos ver aqui agora. Primeira parte, cristianismo. Então, meus irmãos, que acompanham o canal Refúgio Teológico,
já sabe que eu sou reformador protestante. Isso significa, acima de tudo, acreditar profundamente na Escritura, não cegamente. Acreditamos profundamente por meio de uma crítica, por meio do Espírito Santo, na verdade do Evangelho. Não de forma cega, idiota, não de forma analfabeta, né? Não de forma ignorante, mas, de fato, regenerados, obviamente, e guiados pelo Espírito de Deus, para assim examinarmos a sua própria palavra e depois examinarmos as religiões que não têm nada a ver com o cristianismo. Pergunta primeira: quais são as crenças fundamentais do cristianismo? Quais são as crenças essenciais, vitais do cristianismo? Quando nós falamos de cristianismo, não estamos falando do catolicismo, tá? Estamos falando da revelação tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá? O cristianismo, certo? Tendo como hermenêutica principal o Cristo, certo? Bem, as principais crenças do cristianismo bíblico se resumem em 6 pontos básicos. Primeiro, o verdadeiro Deus único é um ser infinito, pessoal e triuno, que é santo, amoroso, justo, misericordioso, imutável e fiel. Vou responder, repetir. A primeira crença principal do cristianismo é acreditar que o verdadeiro Deus, porque existe o falso, mas o verdadeiro Deus, ele é único, ele é um ser infinito, ele é um ser pessoal, ele é um ser triuno, porque existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, que é santo, amoroso, justo, misericordioso, imutável e fiel. Então, o Deus único é composto de 3 pessoas distintas, ou centros de consciência, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, tá certo? Mas essas 3 pessoas, elas têm a mesma natureza divina. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus, o Pai criou o céu e a terra, o Filho criou o céu e a terra, o Espírito Santo criou o céu e a terra. Criou o homem, enfim, assim vocês entendem, né? Segunda crença vital do cristianismo. A Bíblia judaico-cristã, Antigo e Novo Testamento, como palavra de Deus, literal e inerrante, consiste na sua única revelação escrita para a humanidade. Repetindo, segunda crença vital do cristianismo, a Bíblia judaico-cristã, como palavra de Deus, literal e inerrante, consiste na sua única revelação escrita para a humanidade. Embora transmitida por intermediário de escritos humanos imperfeitos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de tal forma que preservou a revelação de Deus sem erro nenhum. E graças a cópias meticulosas, a Bíblia moderna que nós temos hoje em dia é a transmissão praticamente perfeita do conteúdo dos manuscritos originais, ok? A singularidade da Bíblia em cerca de 20 áreas diferentes, que incluem muitas previsões específicas sobre o futuro, principalmente sobre o Messias, teologia e conteúdo, preservação textual, apesar de todas as dificuldades, a ressurreição física de seu personagem central, previsões científicas e médicas, a existência miraculosa de Israel, sua precisão histórica e arqueológica, vitória sobre todas as críticas e influências poderosas sobre a história humana, é praticamente uma prova de que a Bíblia consiste na revelação de Deus à humanidade. Como nenhuma outra escritura, além da Bíblia, pode ser confirmada através de evidências de fontes independentes, nos pontos conflitantes, todas as outras são falsas por definição, ok? Terceira base fundamental do cristianismo é: o problema básico da humanidade é a falência moral, que é o pecado. Errar o alvo da santidade de Deus. Então, se imaginássemos um mundo perfeito, sem ganância, cobiça, guerra, crimes e tudo mais, ainda assim teremos apenas uma pálida ideia de como é o céu. Se existe uma doutrina bíblica que não precisa de confirmação externa, é a doutrina do pecado humano. Além de universal, ela é a causa da grande maioria dos problemas da humanidade. Embora Deus ame as pessoas e deseje ter uma comunhão pessoal conosco, o pecado, pessoal, é uma barreira que impede essa comunhão. Da mesma forma que a deslealdade ou infidelidade pode provocar afastamento e separação entre amigos e entre marido e mulher,
o pecado, por sua própria natureza, separa o humano, o ser humano, do único Deus verdadeiro, que é infinito, santo, e impede que tenhamos comunhão com Ele. Quarta afirmação da crença vital do cristianismo é: em amor e misericórdia infinito e sacrificiais, Deus providenciou a solução única e perfeita para o dilema humano, na pessoa do seu unigênito chamado Jesus Cristo. Repetido: em amor e misericórdia infinitos e sacrificiais, Deus providenciou, foi Ele próprio, fez a solução perfeita para o dilema, né, humano, na pessoa de Jesus Cristo. A segunda pessoa de Deus assumiu a forma humana, né, e se encarnou. E na cruz foi julgado de uma vez por todas em favor da humanidade. Esse acontecimento histórico fazia parte, e profético, fazia parte do plano eterno concedido para que Deus, expressando abertamente sua bondade, justiça, amor, pudesse oferecer a salvação como presente gratuito a todas as pessoas, abre aspas, eleitas, que confiam e aceitam o que ele fez. Quando a Bíblia ensina que Cristo morreu pelo pecado do mundo, ela quer dizer que na cruz Jesus Cristo foi julgado em nosso lugar e recebeu sobre si toda a ira de um Deus santo, justo e poderoso em relação ao pecado e à maldade humana que todos nós cometemos. Como prova de que ele era o Deus encarnado, Salvador, Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, um feito único na história. Historiadores já tiveram de admitir, perplexos, que é impossível explicar logicamente a existência do cristianismo sem reconhecer que Jesus Cristo realmente ressuscitou fisicamente no mesmo corpo dentre os mortos. Quinta crença é essencial ao cristianismo: a salvação que Deus oferece a qualquer pessoa é gratuita. Não precisamos praticar boas obras ou sermos justos para então merecer nossa salvação. Vou repetir: a salvação que o cristianismo diz e ensina, conforme a Escritura, que Deus oferece, é gratuita. Não precisamos praticar boas obras ou sermos justos para então merecermos essa salvação. Era um presente inteiramente gratuito. E se você não for cristão, protestante, você pode receber Cristo hoje, agora mesmo, tá bom? Embora o próprio Deus tenha pago um preço incalculável por ela, a salvação é oferecida graciosamente a todas as pessoas. Só precisamos aceitá-la para usufruir dela eternamente. Quando recebemos essa salvação, por meio da nossa fé, pessoa em Jesus Cristo, em sua morte na cruz pelos nossos pecados, o resultado é um presente de perdão absoluto e irrevogável, passado, presente e futuro. O dom da vida eterna, começando agora e se estendendo por toda a eternidade. Esse final feliz, só o cristianismo assegura, que todo mundo deseja, só se realiza realmente com o presente de salvação em Cristo Jesus. Ok? Então essas são as 5 principais crenças do cristianismo. Então, sem elas, não existe cristianismo, tá bom? E nisso nós acreditamos aqui no canal Refúgio Teológico. Por que recusar o cristianismo? Porque muitas pessoas aí que seguem a esquerda, que seguem o espiritismo, o catolicismo, o testemunho de Jeová, enfim, budismo, porque essas pessoas se recusam a negar esse presente? Porque as pessoas se recusam, até acreditam em Deus, até comemoram o Natal, até fazem suas árvores de Natal, mas se recusam a receber o Filho de Deus. Por que isso acontece? Bem, se não existisse ninguém no mundo capaz de recusar um presente de $1 milhão, por que alguém recusaria uma dádiva gratuita de valor infinitamente maior? Passar a eternidade com Deus que já demonstrou seu indescritível amor sacrificial por nós. Porque as pessoas se recusam a ouvir o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas se recusam a aceitar Cristo, mas aceitam a seguir uma imagem, a seguir cegamente um padre, a seguir cegamente um pastor que não tem base bíblica. Porque as pessoas se recusam a ouvir o verdadeiro evangelho. Imagine uma eternidade preparada por Deus para aqueles que o amam. No imenso, no universo praticamente infinito, imerso e saturado de amor de Deus, perfeito em todos os aspectos,
O gozo de tudo. O que há de bom só aumenta eternamente. Alegria, descoberta, aventura, amor, verdade, santidade. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, conforme 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Bem, o estado eterno é permanente. Deus dá informação suficiente a todos para que obtenham salvação. Romanos capítulo 1, verso 19 ao 21, verso 28 e verso 32. Deus está dando informação suficiente a todas as pessoas. Mas as pessoas devem ter aplicação pessoal. João 1,12. Embora, de um modo geral, as pessoas tenham tempo mais do que suficiente para tomar essa decisão. 70 anos, mais ou menos. Ela é definitiva, tem consequências eternas. Como disse C.S. Lewis, certa vez, se falso, o cristianismo não tem a mínima importância. Se verdadeiro, sua importância é infinita. Não existe meio termo. Mas, como o cristianismo é verdadeiro, nenhum ser humano, seja qual for sua religião, deveria minimizar o seu valor, muito menos ignorar. A cruz não é um evento que define a história humana. Era um evento que define a eternidade. Como C.S. Lewis falou uma vez, observou, no fim das contas, existem apenas duas espécies de pessoas. Aquelas que dizem para Deus, nesta vida, seja feita a tua vontade. E aquela a quem Deus diz, na vida vindoura, seja feita a tua vontade. Se as boas novas, que é o Evangelho, são absolutamente boas, as demais notícias são absolutamente más. Tanto Jesus Cristo quanto a Bíblia ensinam que todos os homens e mulheres passarão a eternidade, ou com Deus no céu, ou separado de Deus no inferno. Dependendo se os seus pecados foram ou não perdoados nessa vida. O que a maioria das pessoas não entende é que, por causa da infinita santidade de Deus, não existe a possibilidade de uma punição mais branda para o inferno. A boa notícia, com relação à má notícia, é que ninguém precisa perder a chance da vida eterna. Porque Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deixar o pecado e abraçar um Deus de amor infinito, que nos espera de braços abertos, é pagar um preço ilusório pela eternidade. Então, nós concluímos aqui nosso primeiro comentário desse livro fantástico, Fatos sobre as Religiões Mundiais. Estamos agora estudando o cristianismo, certo? Percebendo que o cristianismo é a única realidade, né, e as outras são falsas. Depois a gente vai ver mais adiante como as outras religiões se comportam diante da crítica, da razão, da ciência, da veracidade, das evidências, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse tema agora. Como se originou o cristianismo? Foi Firmino que criou? Foi Martinho Lutero que criou? Foi João Calvino que criou? Foi o Papa? Foi Charles Taze Russell? Foi o mormonismo? Como se originou o cristianismo, tá bom? E outras coisas a mais, que a gente vai ver aqui no nosso estudo. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu recado, seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Então, seja bem-vindo ao nosso Instituto Superior de Teologia, tá bom? Forte abraço, bons estudos. Esperamos que o Evangelho alcance sua vida cada vez mais, tá bom? Até breve.